Designado para a sessão, Dr. Gabriel Guilejar, declaro aberta, no horário regimental, a 17ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 16 da sessão ordinária do dia 19 de maio de 2015. Aprovado. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra, o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, para solicitar a inclusão em mesa do processo 40.64.15/15, que trata de certidão liberatória. Feita a anotação, tenho comunicações de sobrestamentos. Na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, o processo de revisão de proventos 85.19.77.13 e na Diretoria de Contas Estaduais, os processos de admissão de pessoal 22.62.39.15 e 27.31.13.15. Deixo livre a palavra. Em virtude da presença do conselheiro substituto Dr. Tiago Barbosa Cordeiro, em face do disposto no parágrafo 1º do artigo 490 do Regimento Interno deste Tribunal, concedo-lhe a palavra para o relato dos embargos de declaração 64, 45, 39, 11, que haviam sido previamente incluídos em pauta. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador. Os embargos referidos, processo 644.539 de 2011, foram interpostos pelo Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida contra o Acórdão 1991 de 2011 da Primeira Câmara, que julgou irregulares contas de convênio formulado entre a entidade e o município de Farol, valor de R$ 477.000 aproximadamente, exercício financeiro de 2008, tendo por objeto a promoção da qualidade de vida e da saúde do ser humano. Nos embargos, a entidade alega que o acórdão deve ser anulado devido à não intimação de seus procuradores em relação à sessão de julgamento que ocorreu no dia 11 de outubro de 2011, o que feriu os princípios da publicidade e da ampla defesa. Alegam ocorrência de cerceamento de defesa ante a falta de intimação da entidade para que se manifestasse sobre os pareceres emitidos pela Diretoria de Análise de Transferências e Ministério Público de Contas. O então relator desses embargos encaminhou o processo para manifestação do Ministério Público de Contas, que opina pelo não conhecimento do recurso, no mérito pelo seu não provimento, considerando que a entidade teria se manifestado em diversas oportunidades nos autos, não havendo violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, mantendo-se incólume a decisão recorrida. Também refere o parquê que não teria havido a juntada de procuração nos autos, mas tão somente um pedido de cópias feito por um advogado. Então, entende o Ministério Público de Contas que os embargos de declaração seriam meramente protelatórios, propõe, então, que a entidade seja condenada a 1% do valor dos recursos repassados, nos termos do artigo 538, parágrafo único do Código de Processo Civil. O voto que apresento à apreciação desse colegiado é no sentido de reconhecer a nulidade desse acórdão embargado, tendo em vista que, de fato, no processo foi apresentado a procuração e não houve a inclusão dos procuradores nominados na autuação e também, dessa forma, não foram os mesmos comunicados da sessão em que ocorreu o julgamento. Então, com essa consideração, a proposta é pela declaração de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e retorno ao relator que ficará responsável pela apreciação do feito.
Encontra-se em discussão a matéria. Apenas eu consulto o ilustre relator se a juntada dessa procuração aos autos se deu antes da entrada, da inclusão do processo em pauta, ainda na fase de instrução? Sim, foi foram constituídos a peça 30, e aqui isso foi antes da manifestação derradeira da... na verdade, peça... porque, na verdade, senhor presidente, o acórdão embargado, ele, a meu ver, ele até teria outras razões para ser declarada sua nulidade. E aqui há um problema que, inclusive, identifiquei, que é feita uma referência a uma instrução da Diretoria de Análise de Transferência, que fundamenta, então, o voto que foi aprovado, e essa instrução provavelmente seria a peça 31, a procuração é de peça 30. Mas eu não, confesso que não entendi necessário um estudo mais aprofundado dessa situação, porque, a meu ver, há outras impropriedades, posso até citar uma delas, que é o fato de que ficou determinado pelo acórdão embargado uma abertura de uma tomada de contas extraordinária, no entanto, sem nenhuma fundamentação. Isso é referenciado que o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido da instalação de tomada de contas, mas nenhuma fundamentação, nenhuma justificativa, e também não se refere a o que iria apurar essa tomada de contas extraordinária. Então, assim, eu entendi que, até por precedentes desse tribunal, que já declararam a nulidade absoluta de decisão na qual os procuradores não teriam sido incluídos na autuação e, portanto, não teriam sido comunicados da sessão de julgamento. Aqui trago dois exemplos: o acórdão 1116 de 2013 do Tribunal Pleno e também o acórdão 3020 de 2014 do Tribunal Pleno, que consideraram da mesma forma, sem observação dessa situação do momento em que foi apresentada a procuração. Então, na verdade, os documentos do processo indicam que o Ministério Público de Contas se equivocou em relação a que não teria sido juntada a procuração nos autos. Ainda em discussão, eu consulto, ilustre relator, qual o nome do advogado em relação ao qual o nome teria sido omitido? Senhor presidente, eu aqui não tenho esse nome, senhor presidente. Eu sei que eu tenho aqui a relação de peças 30. Eu posso entrar aqui no processo e já vou se Vossa Excelência verificar. Só me permite, que eu vejo aqui que existe uma petição solicitando a prévia inclusão do advogado Átila Sauner Posse. E há, na verdade, até 2 despachos do anterior relator deferindo essa inclusão. Sim, o fato de haver os despachos, senhor presidente, não significa efetivamente que houve a inclusão, mas já terei condições de responder a Vossa Excelência. Senhor presidente, se Vossa Excelência preferir, eu posso analisar isso com cuidado e retornar. Que a ADP, apenas para informação, a editoria de protocolo, na página seguinte, informa ter procedido ao atendimento do despacho em que solicitava essa inclusão. Então, a minha dúvida é se era efetivamente esse procurador cuja a omissão do nome na autuação se alega, ou se seria um outro. De fato, consta para mim que nenhum procurador... a pauta da sessão, na pauta da sessão não constou nenhum procurador, mas eu posso conferir essa situação para Vossa Excelência. Então o processo fica adiado por hora? Por hora. Obrigado. Então, tá bem. Adiado
processo. Eu concedo a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Dr. Artagão de Matos Leão, para o relato de sua pauta. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, inicio a pauta com prestação de contas de transferência, protocolo 6419-5212, Associação dos Servidores Municipais de Astorga. Prestação de contas de transferência voluntária, autuada por meio do Registro de Sistema Integrado de Transferências, em razão do termo de convênio número 14/11, formalizado entre o município de Astorga e a entidade Associação dos Servidores Municipais de Astorga, no valor de R$ 144.150, visando o desenvolvimento de ações de atividades voltadas ao fortalecimento do associativismo entre os servidores municipais. A Diretoria de Análise de Transferências opina pelo encerramento do feito, haja vista que há processo de prestação de contas de número 78177012, inscrito no sistema sob número 7225, com a mesma finalidade e objeto. O Ministério Público corrobora. Nós acompanhamos os opinativos e propomos o encerramento do processo. Em discussão, votação, aprovado. 43.984/14. Associação Paranaense de Cultura, da Fundação Araucária. Trata-se de prestação de contas de transferência, autuado por meio do registro no CIT, em razão do repasse efetuado pela Fundação Araucária à Associação Paranaense de Cultura, no valor de R$ 8.720,84. A Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade das contas, com expedição de recomendações. O Ministério Público acompanha e esta é a proposta do relator, pela regularidade com recomendações. Em discussão, votação, aprovado. 22.2230/14, do município de General Carneiro. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntárias autuada do CIT, em razão de repasse efetuado pelo município a Provopar, a Associação de Ação Social de General Carneiro, no valor de R$ 2.712. A Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade das contas, com expedição de recomendações. Da mesma forma, se manifesta o douto Ministério Público. Acompanhamos a instrução do processo, sugerimos que o nosso voto seja pela regularidade com recomendação das contas. Em discussão, votação, aprovado. Embargos de declaração. 10.49.170/14. Propostos pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Braganey, senhor Ambrósio Vronsky, em face de decisão consubstanciada no acordo de parecer prévio 6582/14, que julgou irregular as contas atinentes ao exercício de 2012, em razão da contratação de serviços contábeis da empresa Figueiredo e Figueiredo Limitada, e não se enquadrar nas possibilidades previstas no pré-julgado número 6 desta Corte. Os embargos de declaração propostos pela Câmara Municipal foram recebidos em seu efeito suspensivo e encaminhados à Diretoria de Protocolo e Execuções. Das razões dos embargos, inicialmente o responsável pelas contas, senhor Ambrósio Vronsky, alega a ocorrência de contradição no acordo recorrido e a existência de omissão e obscuridade que merecem ser sanadas. Apontou que as contas do exercício de 2012 foram consideradas irregulares, conforme fundamentado na instrução da Diretoria de Contas Municipais. Contudo, afirmou que a conclusão final da referida diretoria
considerou sanados os vícios apontados e integralmente regulares as contas da Câmara Municipal, inclusive quanto à contratação de serviços contábeis. Ressaltou ainda que o acordo não poderia julgar as contas irregulares com fundamento na instrução que concluiu pela regularidade. Na segunda abordagem, questionou a omissão do acordo 6582, em razão da ausência de menção quanto a alguns pontos abordados na tese apresentada pelo interessado em sua defesa. Observou também que o Ministério Público de Contas não efetuou análise dos documentos trazidos pela defesa, fazendo apenas singelas considerações sobre o contraditório. Destacou que a citada omissão compromete a interposição de recurso de revista, ao passo que o referido acordo julgou irregulares as contas e condena a embargante ao pagamento de multa, sem que a parte saiba quais são as reais razões de convencimento. Considera que as decisões do tribunal devem ser fundamentadas para que não fique comprometida a interposição de recurso de revista. Portanto, em não analisar a tese da defesa apresentada no processo inicial, afirma ainda o embargante, restou comprometida a legalidade da decisão administrativa, pois a lei independente a motivação fere-se os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a segurança jurídica da decisão. A nossa proposta de voto. Conselheiro Artagão, se Vossa Excelência me permite, é que, pelo que eu vi aqui no nosso sistema eletrônico, essa decisão seria originária da segunda Câmara de julgamento. E foi uma decisão do atual presidente, o doutor Ivan, relatada pelo presidente Ivan Leles Bonilha. E pelo que eu vejo no nosso regimento interno, me parece que a competência seria da segunda Câmara. Até esse é o motivo que o doutor Tiago, que é da segunda Câmara, compareceu hoje a essa sessão. Eu não sei se Vossa Excelência chegou a examinar essa questão preliminar de competência da Câmara. Foi examinado, mas levando em consideração que a proposta inicial aprovada foi do atual presidente, mesmo tendo sido aprovada lá, veio para mim como relator, eu entendi que incumbe eu trazer na minha Câmara e não eu ir na outra Câmara, porque não é caso de aposentadoria, mas sim de uma eleição de presidência. Eu achei que caberia o julgamento nessa sessão. Por que eu iria na outra sessão fazer esse relato? É o embargo que veio para mim, que passei a ser o relator definitivo desse processo, inclusive. Porque se posso negar o embargo, posso entrar com recurso de revista, estou substituindo o presidente, entendo que assumo todos os processos que eram do atual presidente. Então, levando em consideração esses fatos, salvo o melhor juízo, neste caso, diferente dos demais, eu entendi que poderia fazer o despacho nesta Câmara. Bom, eu ainda coloco em discussão, conselheiro Artagão, essa preliminar, é que o nosso regimento interno, é o 490, parágrafo 1º, ele diz que os embargos de declaração serão distribuídos ao relator que houver proferido a decisão embargada e será incluído em pauta para julgamento no órgão colegiado em que foi proferida essa mesma decisão. Então, a referência do regimento interno, fazendo uma interpretação literal, é do estabelecimento da competência segundo o órgão de julgamento. Vossa Excelência pode repetir o que diz o artigo aí? Os embargos, é o 490, parágrafo 1º. Os embargos de declaração serão distribuídos ao relator que houver proferido a decisão embargada e será incluído em pauta para julgamento no órgão colegiado em que foi proferida essa mesma decisão. Então, se Vossa Excelência for entender isso ipsis literis, quem tem que ir lá na Câmara relatar é o que foi o relator da decisão embargada, e não eu. É que,
Com todo o respeito, doutor Artagão, teria havido a modificação da relatoria justamente porque o presidente não recebe processos, ele justamente transfere. Sim, mas dá para entender, depende da interpretação. Que deve ir na Câmara, deve, quando é o mesmo relator. Quando muda o relator, o regimento é omisso. Quando muda o relator, porque aí diz quando deve ser relatado pelo mesmo que deu a decisão inicial. Com a palavra... Senhor presidente, para dirimir, já que temos uma dúvida posta e bastante consistente, eu vou pedir vista. Aí poderemos esclarecer, tirar a dúvida e já voltamos com a matéria. Se não houver decidida. oposição do doutor Artagão? Não, claro que não. Vistas concedidas ao conselheiro Durval Amaral. Não há oposição, mas eu gostaria só de deixar consignado o meu entendimento, né? Que quando é o mesmo relator, claro, vai relatar na Câmara. Agora, quando muda em definitivo o relator, eu acredito que o processo acompanha o relator, e não o relator tem que acompanhar o processo. Então, é uma questão de interpretação do regimento. Pedido de vistas, resolvido a questão temporariamente pelo Dr. Durval, eu vou para um relatório de auditoria, protocolo 65920014, do município de União da Vitória. Autuado por meio do CIT, em razão de repasse efetuado pelo município ao Instituto Ensino, Pesquisa e Prestação de Serviço de União da Vitória, termo de convênio 3113, visando desenvolver projetos na área de piscicultura, agroecologia e educação. Em sede preliminar, saliente que o presente feito foi objeto de auditoria em loco, peça 7, sendo apontado como única inconsistência a remuneração de uma funcionária do Instituto de Ensino e Pesquisa e Prestação de Serviços de União da Vitória com recursos oriundos do convênio assinado, simultaneamente ao exercício de cargo no município de União da Vitória. Em atenção à indicação acima mencionada, foi disponibilizada a oportunidade do contraditório. O Instituto já mencionado trouxe razões, as peças 45, e o município as folhas 48. E o senhor Aurélio Bona Júnior, presidente da entidade, apresentou o seu arrazoado às peças 57. Em todas as manifestações apresentadas, observamos conclusões similares, destacando que as argumentações principais são: a. Serviços realizados pela funcionária contratada, senhora Cleria Aparecida Oliveira, foram efetivamente prestados, com resultados de suma importância ao convênio. Não houve má-fé na contratação da aludida funcionária. C. A contratação na modalidade realizada buscou tão somente aproveitar a experiência daquela secretária municipal de educação, bem como no atendimento dos serviços instituídos pelo convênio. A Diretoria de Análise de Transferências, a instrução 677/15, opina pela regularidade das contas com ressalvas. E também o Ministério Público concorda integralmente com o posicionamento da unidade técnica, e nós apresentamos o voto da mesma forma que a instrução. Em discussão, votação, aprovado. Está esgotada a pauta, senhor presidente. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e peço desculpas por ter tentado defender aqui a minha tese. Essa é a presidência que agradece a Vossa Excelência a participação e agradece também a participação no debate, que certamente vai nos ajudar a encontrar uma solução para mais uma questão. O doutor Tiago quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, se houver essa deferência do conselheiro Durval Amaral, de Vossa Excelência... Não havendo oposição, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência
levantou algumas dúvidas em relação aos embargos de declaração 644-539 de 2011, e o que ficou constatado é que a procuração que foi apresentada pelo Instituto Corpore antes do julgamento do feito, antes da emissão do Acórdão 1991 de 2011, da primeira Câmara, essa procuração inclui 3 advogados: Fernando Muniz Santos, Rodrigo Muniz Santos, Átila Sauner Posse, que Vossa Excelência fez referência. O outro advogado que solicitou cópias e que é mencionado pelo Ministério Público de Contas, o senhor Napoleão Lopes Júnior. Então, nesse caso, realmente, o senhor Napoleão Lopes Júnior solicitou cópias, e aqui a referência do Ministério Público em relação a essa questão. O que ficou constatado é que, de fato, na pauta de julgamento não constaram, na pauta de julgamento daquela sessão não constaram o nome desses advogados. Me parece, eu não consegui, Vossa Excelência fez referência a duas informações da diretoria de protocolo que informavam da inclusão na autuação. Eu confesso a Vossa Excelência que não consegui localizar essas manifestações, mas o fato é que, conferindo com a pauta publicada do julgamento da sessão, não constava o nome desses advogados. Ainda em discussão? Votação? Apenas para esclarecimento, doutor Tiago, Vossa Excelência está anulando a decisão para que outra seja proferida? Exatamente. Ok. Então, pela anulação da decisão, em virtude da ausência de intimação, o processo volta ao relator originário, que virei eu. Que é o próprio doutor Tiago. Fiquei sendo. Que é por delegação do conselheiro Fábio Camargo. Exatamente. E qual turma você vai falar? Não, aí eu já acho que volta para a segunda Câmara. Que não será mais embargos declaratórios. Então, obrigado, senhor presidente. Está aprovada, então, a proposta de Vossa Excelência. Concedo a palavra, conselheiro Durval Amaral, para o relato de sua pauta. Senhor presidente, senhor procurador, conselheiro substitutos, iniciei minha pauta pelo processo incluído em mesa número 406415/15. Encerram os presentes autos pedido de certidão liberatória formulada pelo município de Palmeira. A Diretoria de Contas Municipais atesta que o município enviou os arquivos eletrônicos de acompanhamento mensal do Sistema de Informações Municipais, indicando que o município está apto ao recebimento da certidão liberatória. Do mesmo modo, a Diretoria de Análise e Transferências verificou que o município encontra-se em dia quanto à prestação de contas afeta aquela diretoria. Por sua vez, a Diretoria de Execuções manifestou-se pelo indeferimento do pedido, vez que a multa aplicada pelo Acórdão número 897 de 15 da primeira Câmara ao gestor atual do município ainda consta em seus registros. Observou que o município protocolou os comprovantes de pagamento no feito original e que, no presente momento, os autos aguardam a autorização do relator para expedição da certidão de quitação de débito. Sequencialmente, o Ministério Público considera que a carência de certidão de quitação de débito e baixa dependência ao município pode ser ressalvada excepcionalmente, uma vez que resta inequivocadamente demonstrado o devido recolhimento da multa imposta ao gestor. Por conseguinte, considerando ainda que no protocolo 1465-7614 consta a instrução da própria DEX recomendando a baixa de responsabilidade, entendeu razoável que a pendência não mais represente óbice a certidão liberatória. Compulsando o processo, entendo que assiste razão ao Ministério Público de Contas, vez que a pendência apontada pela Diretoria de Execuções já foi cumprida pelo gestor, conforme comprovante de recolhimento da multa anexado aos autos. Destarte, voto pelo deferimento do pedido, expedindo-se a certidão liberatória requerida pelo município de Palmeira, com validade de 60 dias. Em discussão? Votação? Aprovado.
Processo 65082314, trata-se de tomada de contas ordinária da Companhia de Mineração de Pato Branco, referente ao exercício de 13, instaurado em face da comunicação da Diretoria de Contas Municipais informando a ausência de prestação de contas. A entidade manifestou-se esclarecendo que, em data de 14 de junho de 12, a companhia foi extinta e que, em data de 14 de agosto de 2012, foi protocolizada a última prestação de contas junto a essa Corte, protocolo 24059513. Diante dos esclarecimentos, a DCM opinou pelo arquivamento do processo, pois verificou que a entidade comprovou com documentos, como cópia da ata da Assembleia Geral e certidão de baixa do CNPJ, que a Comipa foi extinta na data de 16 de julho de 12, e por essa razão não houve apresentação da prestação de contas relativa ao exercício de 13. O Ministério Público de Contas não se opôs ao arquivamento do feito, sendo que esse é o voto do relator pelo arquivamento do presente processo em razão da perda do objeto. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 10.286409. Trata-se de tomada de conta extraordinária instaurada pelo Corregedor-Geral em face dos indícios de lesão ao erário consistente no pagamento irregular de diárias e na fraude na fixação do orçamento para 2008 pela Câmara Municipal de Pontal do Paraná, conforme o relatório de inspeção preliminar 02 de 2009. Concedida a oportunidade para a manifestação a todos os interessados, dentre eles os vereadores beneficiários, ordenadores de despesa e contador, diversas justificativas foram apresentadas, negando as acusações. Realizadas diversas diligências complementares, foram os autos remetidos à Diretoria de Contas Municipais, que salientou que, embora pessoalmente citado, o então presidente da Câmara Municipal deixou de apresentar resposta quanto aos achados na inspeção, entendeu ter havido subtração de recursos públicos no pagamento de diárias de viagens para custos inexistentes e utilização de documentos falsificados. Apontou o desaparecimento de documentos contábeis e administrativos, irregularidades na aprovação do orçamento para o exercício 2008, bem como atraso na prestação de contas dos dados do SIM-AM de 2008. Ao final, opinou pelo ressarcimento ao erário e imputação de penalidades aos agentes causadores de lesão ao patrimônio público, além do encaminhamento de cópias do processo ao Procurador-Geral de Justiça, do Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal e à Receita Federal do Brasil. Por sua vez, o Ministério Público, corroborando o vertido pela unidade técnica, opinou pela procedência dessa tomada de contas com a aplicação de sanções e providências então descritas. Voto. Conforme relatado, graves fraudes restaram evidenciadas no decorrer da instrução processual, as quais foram sobejamente comprovadas. Observo que a todos os envolvidos foi oportunizado o contraditório, consoante explicitado em detalhes no voto elaborado. No entanto, apesar das justificativas, restou incontroversa a fraude na fixação do orçamento para 2008 daquela municipalidade, bem assim o pagamento de diárias frias, como decorrência de suposta fraude. Destarte, corroboram-se as conclusões alcançadas pela unidade técnica, tendo em conta diversos fatores, dentre os quais ressalto: 1. Nos termos em que se expressou a unidade técnica, foram localizadas cópias de cheques previamente preenchidos e sem assinaturas nominais aos vereadores nos valores de diárias e pré-datados, com datas de julho a setembro de 2008. 2. O cruzamento entre os documentos das sessões e os certificados dos cursos supostamente realizados por vereadores e servidores mostra que, mesmo para os dias cujo comparecimento de sessão foi consignado em ata, pagou-se diária pela realização de cursos em outras cidades. 3. No montante das despesas de janeiro a maio de 2008, as diárias representaram a metade de toda a despesa executada. Sobre isso, a DCM registrou que somente o valor das diárias representa o dobro dos salários de funcionários e subsídios dos vereadores. 4.
Referente ao ano de 2007, foi encontrado pagamento de diárias para datas em que foi constatada a presença de vereadores em sessão da Câmara. Bem assim, a funcionária cuja exoneração ocorreu um dia após o termo final da diária, o que evidencia, no mínimo, o desperdício de dinheiro público, caso a funcionária houvesse realizado o curso. 5. Mês a mês, os objetivos das viagens e os temas dos cursos se repetem. 6. Há notícias e pagamento de diárias e inscrições para cursos cancelados, sem que haja qualquer indicativo de reembolso dos valores. Após análise do arcabouço probatório, denota-se que todos os vereadores sabiam do esquema engendrado para o desvio de recursos mediante pagamento de diárias no ano de 2008, até porque, mesmo aqueles que efetuaram as denúncias, só as fizeram mês após o início dos pagamentos, verificando-se ainda que ninguém tentou impedir o dano financeiro ao erário. Do exposto, acolho a manifestação da Diretoria de Contas Municipais e o parecer do parquê, tendo em vista a ilegalidade do processo legislativo que aprovou a lei orçamentária para o ano de 2008 e as fraudes nas concessões diárias da Câmara Municipal de Pontal do Paraná nos anos de 2007 e 2008, e voto pela irregularidade das contas, em razão da ilegalidade do processo legislativo que aprovou a lei orçamentária para o ano de 2008 e da fraude na concessão das diárias nos anos de 2007 e 2008, conforme especificado na fundamentação. 2. Pela restituição integral dos recursos recebidos a título de diárias, acrescidos e correção monetária, aplicação das multas administrativas previstas na Lei Complementar 113 de 2005, além da multa proporcional ao dano, tudo conforme detalhadamente especificado na fundamentação do voto escrito. E ainda, encaminhamento de cópias dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, com solicitação de providências e informações do Ministério Público do Estado do Paraná, da comarca de Matinhos, para apuração das condutas dos responsáveis em relação aos fatos aqui tratados. Pelo encaminhamento de cópias dos processos ao Ministério Público Federal e à Receita Federal do Brasil para apuração das condutas dos responsáveis em relação aos fatos aqui debatidos, que indicam cometimento de ações que podem se caracterizar em crimes contra a ordem tributária. Pelo encaminhamento da instrução da Diretoria de Contas Municipais e desta decisão ao Conselho Regional de Contabilidade, para que aprecie e tome as medidas cabíveis em relação à conduta da contadora Keila Cristina Mazur. Essa é a proposta sintética do voto, senhor presidente, porque o voto realmente era muito extenso e como as irregularidades são tão repetidas e graves, desnecessário seria tomar o tempo de todos os senhores para relatar em totum a minha proposta de voto. Em discussão, a proposta de voto. Votação. Aprovado. Senhor presidente. Com a palavra, em tempo, procurador Dr. Gabriel Guilherme. Não é para discutir o voto, apenas para trazer um problema sério que esse processo revela, que é um processo que foi instaurado em 2009, quando as contas da Câmara de 2008 do município de Pontal do Paraná foram julgadas em 2012. Portanto, o que eu quero ressaltar é a tramitação em paralelo de dois feitos examinando o mesmo objeto e remarcar a necessidade, que nós temos insistido em vários expedientes, de haver a reunião dos processos de eventual inspeção ou de auditoria com a prestação de contas correspondente ao mesmo exercício. Naquela ocasião, houve também apontamentos de irregularidades por fatos outros, inclusive de recebimento maior. A questão das diárias não foi objeto, ou seja, não há sobreposição de fatos, mas estou analisando uma mesma conta de um mesmo exercício, apenas fazendo essa ressalva para que, na medida do possível, Vossas Excelências, quando estiverem a instruir os processos, procurem aferir ou, eventualmente, se houver esta proposição do Ministério Público, no sentido de reunião dos feitos, que o fato seja oportunamente analisado. Já vencido, mas só para esclarecimento, que nós tivemos a cautela, inclusive, de verificar, e as contas de 2008 foram também consideradas irregulares.
Com os esclarecimentos do relator e a manifestação do ilustre procurador, Vossa Excelência continua com a palavra do conselheiro Durval Amaral. Processo 36802711 trata os autos de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o Fundo Estadual de Saúde e a Irmandade do Hospital de Caridade de Irati, no valor de R$ 1.042.163, tendo por objeto a conclusão das obras da construção e reforma do Centro Cirúrgico da Irmandade do Hospital de Caridade. A Diretoria de Análise de Transferências conclui pela regularidade com recomendação em relação às impropriedades de ordem formal, além de ressalva e multas em função do atraso de 413 dias da prestação de contas do ano de 2009 e ausência de complementação das contas, sobre o qual ponderou que a prestação de contas dos recursos recebidos em 2011 ocorreu com atraso de 178 dias. O Ministério Público corroborou o opinativo da unidade técnica. Ante o exposto, acompanhe as manifestações e voto pela regularidade com ressalva das contas, aplicação das multas sugeridas e recomendações consignadas na instrução. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 52-452511, tratam-se os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Nova Fátima e a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Nova Fátima, referente ao exercício financeiro de 2008, no valor de R$ 197.843,24, tendo por objeto o pagamento de encargos sociais. A Diretoria de Análise e Transferências conclui que os repasses serviram à regularização da situação da entidade privada, sem benefícios à coletividade e, portanto, sem interesse público. Ressaltou que as dívidas a que se refere a presente prestação de contas são anteriores às datas de celebração dos termos de convênio. Defendeu a devolução dos recursos aos cofres municipais devidamente corrigidos. O Ministério Público opinou pela irregularidade da prestação de contas com recolhimento integral dos recursos repassados, além das sanções sugeridas pela unidade técnica. Quanto ao objeto dos convênios, denota-se total descompasso com o interesse público, pois, conforme sustentado pelo Ministério Público de Contas e pela DAT, a única finalidade era a regularização da situação da PMI, por meio do pagamento de encargos sociais, parcelamento de débitos e serviços contábeis. Ademais, inaceitável que as celebrações visassem sanear dívidas de exercícios financeiros anteriores. Nesse sentido, reproduzo, excerto do Acórdão 2582-10 dessa primeira Câmara, convenientemente citado pela DAT. O repasse de recursos por parte do município a entidades locais para o saneamento de obrigações anteriores é prática completamente imprópria e que, infelizmente, é verificada em inúmeros processos de prestação de contas de transferências voluntárias. Não pode o poder público servir de tábua de salvação a entidades privadas, repassando verbas para a quitação de obrigações anteriores em um círculo vicioso que acaba constituindo verdadeira bola de neve, uma vez que as dívidas geralmente apenas aumentam e acabam incluindo multas e outras penalizações. Ante o exposto, acompanhe os opinativos e voto pela irregularidade das contas, restituição ao município de Nova Fátima do valor de R$ 197.843,24, referente ao total de repasses devidamente atualizados de forma solidária entre a PREMI e o senhor José Delanhol, prefeito municipal de 1º de janeiro de 2001 a 31 de 12 de 2008. A aplicação de multa ao senhor José Delanhol, prefeito municipal no período analisado, com base no artigo 87.4, a linha G da Lei Complementar 103 de 2005, em razão da celebração de convênio sem interesse público. A aplicação de multa à senhora Maria Raimunda de Souza Rodrigues, presidente da PMI, com fulcro no artigo 87.4A da Lei Complementar 103 de 2005, em razão do atraso de 1.277 dias na apresentação da prestação de contas. Em discussão, votação, aprovado. Os processos a seguir tratam de transferência voluntária, nos quais a Diretoria de Análise de Transferência e o Ministério Público apontam irregularidades formais que devem motivar a expedição de recomendação em função do período de adaptação ao CIT. São eles 85, 56, 93, 12, 10, 52, 56, 13, 10, 57, 36, 13. Assim, nos termos da instrução e parecer ministerial, voto pela regularidade com recomendação aos jurisdicionados. Em discussão, votação,
Aprovadas as propostas. Processo 210.777.13, tratam-se os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Foz do Iguaçu e a APMF, da Escola Municipal Jorge Amado de Foz do Iguaçu, no valor de R$ 30.210, tendo por objeto a manutenção básica da escola, incluindo o serviço de pequeno porte. A Diretoria de Análise de Transferência opinou pela regularidade da prestação de contas, com ressalvas ante a ausência de certidões na data de celebração da transferência, bem como por recomendação aos responsáveis. O Ministério Público corroborou o opinativo da unidade. Deste modo, acolho os opinativos constantes dos autos em consonância com os precedentes dessa Casa e voto pela regularidade das presentes contas, com ressalva, no sentido de que seja expedida a determinação ao concedente dos recursos para que corrija a impropriedade em futuras transferências, além de recomendação aos jurisdicionados na forma sugerida na instrução. Em discussão, votação, aprovado. Processo 34.99.37.13, tratam-se os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre a Fundação Araucária e a Universidade Federal do Paraná, na qual foram constatadas impropriedades formais relevadas pela unidade técnica e órgão ministerial. Assim, acompanho os opinativos e voto pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo 169.150.14, tratam-se os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária, convênio 95 de 13, celebrado entre o município de Paranavaí e o Centro de Atendimento Especial à Criança e ao Adolescente de Paranavaí, no valor de R$ 284.150. A Diretoria de Análise de Transferência relevou as impropriedades de natureza formal, porém opinou pela irregularidade das contas diante da ausência de prova da devolução do saldo de transferência no valor de R$ 1.932,66. O Ministério Público corroborou o opinativo da unidade técnica. Por derradeiro, foi determinada diligência a fim de oportunizar que o senhor Maurício Gerlen apresentasse o alegado comprovante de restituição ao erário, a qual não restou respondida. Tendo em vista que, mesmo após a oportunização específica, não foi trazida aos autos a prova de que ocorreu a restituição do saldo remanescente da transferência, no valor de R$ 1.932,66 ao erário, voto pela 1. Irregularidade das contas. 2. Restituição do valor referente ao saldo de transferência devidamente atualizado pelo Centro de Atendimento Especial à Criança e ao Adolescente de Paranavaí, nos termos da uniformização de jurisprudência número 3. 3. Aplicação de multa ao senhor Rogério José Lorenzetti, prefeito municipal no período analisado, com base no artigo 87.4, a linha G da Lei Complementar 103/2005, em razão da não exigência da restituição do saldo de transferência. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 114.556.0/14. Trata-se os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrado no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Universidade Estadual de Maringá, no valor de R$ 79.000. A Diretoria de Análise de Transferências constatou o atraso de um dia do tomador no encaminhamento das informações do sexto bimestre de 2013 do CIT. Em face da constatação, opinou pela regularidade com recomendação para que os jurisdicionados regularizem a inconformidade detectada. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, corroborou o opinativo da unidade técnica e, nesse sentido, ao voto do relator pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo 24.25.70, trata os autos de prestação de contas da AFEPOM, Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa, Sociedade Anônima, relativa ao exercício de 10. A Diretoria de Contas Municipais conclui pela irregularidade das contas em face das impropriedades apontadas no parecer dos auditores independentes, em virtude do fracionamento de licitação, diante da ausência de comprovação de que o gestor seguia determinações do Conselho Gestor e Administrativo e do Prefeito Municipal, por meio de atas de reunião ou outro documento equivalente. O Ministério Público corroborou a manifestação da unidade técnica. Compulsando o processo, verifico que duas irregularidades maculam as contas da Agência de Fomento de Ponta Grossa. As ressalvas apontadas pelos auditores independentes em seu parecer e o fracionamento de despesas
com aquisição direta de material elétrico através de dispensas de licitação no período. As ressalvas apontadas no parecer da auditoria independente, embora tenham se originado em gestões anteriores, conforme alegado pelo responsável, permanecem sem solução na gestão, em análise, impedindo a demonstração real dos valores registrados no ativo e no passivo, ou seja, o montante atualizado de todos os direitos e obrigações da entidade. Ausentes ainda os elementos que demonstrem quais as providências tomadas quanto à responsabilização da gestão que deu causa aos fatos apontados, razão pela qual adoto as motivações técnicas declinadas pela DCM para a irregularidade quanto a este item. O fracionamento de despesas, por sua vez, ficou evidenciado com a aquisição direta de material elétrico através de diversas dispensas de licitação realizadas no período, com objeto de mesma natureza, conforme demonstrado pela unidade técnica em análise que abrangeu todos os procedimentos de despesa. Conforme apontado pela DCM, foram gastos R$ 202.337,12 com a aquisição de material elétrico no exercício de 2010, através de 37 dispensas de licitação. Alguns procedimentos foram realizados com poucos dias de diferença, chegando a 2 dias apenas de intervalo. A DCM, ao aprofundar-se na origem dos gastos, indicou que somente com a manutenção da iluminação pública foi despendido o valor de R$ 74.171,50 entre os meses de janeiro a julho e dezembro de 2010. O valor gasto nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde foi R$ 19.176, somente nos meses de abril e maio. Destaque ficou caracterizado inequívoco fracionamento de despesa, fato que impediu a competição entre as empresas e, consequentemente, a possibilidade de escolha da proposta mais vantajosa para a administração. Observo que a entidade é reincidente em tal conduta, consoante se extrai do Acórdão 3.174/14 da Primeira Câmara, que desaprovou as contas da agência no exercício de 2008, decisão mantida em sede recursal por meio do Acórdão 2.147/15, de relatoria do conselheiro Artagão de Matos Leão. Ante o exposto, acompanho os opinativos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade das contas, pela aplicação ao gestor responsável pelas contas, senhor Calixto Abrão Miguel Achus, da multa constando no artigo 87.3, parágrafo 4 da Lei Complementar 103 de 2005, em razão da irregularidade das contas, e da multa constando no artigo 87.4d da Lei Complementar 103 de 2005, pela não aquisição de bens sem a observância do adequado processo licitatório. Em discussão, votação, aprovado. Passo ao relato dos seguintes processos de prestação de contas anual, todos relativos ao exercício de 13. 23, 33, 39, 14, Câmara Municipal de Teixeira Soares. 23, 88, 37, 14, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jussara. 24, 20, 28, 14, Câmara Municipal de Nova Aurora. 24, 44, 70, 14, Câmara Municipal de Jabuti. 24, 67, 59, 14, Câmara Municipal de Itamarana. 25, 15, 15, 14, Câmara Municipal de Andirá. 25, 19, 73, 14, Câmara Municipal de Londrina. 26, 03, 87, 14, Câmara Municipal de Francisco Beltrão. 26, 49, 94, 14, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alvorada do Sul. 26, 76, 91, 14, Fundo Previdenciário Municipal de Teixeira Soares. 26, 82, 05, 14, Câmara Municipal de Jaguapitã. 26, 94, 65, 14, Câmara Municipal de Ramilândia. 26, 97, 16, 14, Câmara Municipal de Guaraçá. 27, 16, 13, 14, Câmara Municipal de Mercedes. 27, 50, 40, 14, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon. 27, 93, 98, 14, Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Marechal Cândido Rondon, e 29, 77, 95, 14, Autarquia Municipal de Saúde de Londrina. Em todos os expedientes, a unidade técnica efetuou o exame das contas com base nos procedimentos aplicáveis à administração pública e na avaliação de pontos de controle atinentes ao cumprimento dos princípios constitucionais e normas pertinentes, tendo concluído pela regularidade das contas. O Ministério Público corroborou o entendimento da Diretoria de Contas Municipais em todos os processos, sendo também, nesse sentido, a proposta de voto pela regularidade das contas em todos os protocolados ora anunciados.
Em discussão, votação, aprovados os votos nos processos indicados por Vossa Excelência. Senhor presidente, creio que minha pauta está esgotada. Agradeço a atenção de todos. Essa presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra Sua Excelência, o conselheiro substituto, Dr. Cláudio Augusto Canha, para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, extemporaneamente queria, caso autorizado, anunciar que deferir sobre os seguintes processos na diretoria de controle de atos de pessoal. Ato de inativação 5774313, 61980111, 294788413, das revisões de proventos 711.527.12, 859.869.12, 86194412, 82905.612, e dos processos de pensão 312033312, 486.87013 e 9726.014. Passo a pauta, também tratando de atos sujeitos a registro, iniciando pelos atos de inativação, pela legalidade de registro, seguintes protocolos: 74202.611, Maria Alice Pelim, 256.00512, Marli Barbosa, 300.27612, Juraci de Oliveira, 532.09612, Aldo Andrade Silva, 421.2613, Roseli Screpetz, 120.7513, Ana Queiroz Pedro, 129.22813, Cleonice Ribeiro, 269.24013, Zélia Grachinski, 30662613, Domingos Correia de Lima, 33885413, Catarina Sidoski, 35800613, Aparecida Nogueira, 3854513, Maria das Graças Esquilag, e 5491973, Roberto Ferrucchio. Em discussão, votação, aprovados os votos. Pela legalidade de registro, processo de pensão 8647492, de Tereza Aparecida dos Santos. Em discussão, votação, aprovado. E pela legalidade de registro, processos de revisão de proventos 8337382, Elíbio Menezes, e 51707413, Joselina de Oliveira. Em discussão, votação, aprovados. A pauta está atendida. Obrigado. Essa presidência agradece a participação de Vossa Excelência. Passo então ao relato da minha pauta, iniciando com a tomada de contas extraordinária 324.730.05, Hoje estava tranquilo, originária do município de Marechal Cândido Rondon. Ela teve por objeto a análise da regularidade das alterações de quantidade, execução e pagamentos extras, assim como das alterações contratuais havidas nas obras das ruas Tiradentes, 7 de setembro e Santa Catarina, localizadas no município de Marechal Cândido Rondon, nos exercícios de 2002 a 2005. Esse processo de tomada de conta extraordinária foi instaurado por deliberação do Acórdão 139/2009 do Tribunal Pleno, em apreciação ao relatório da Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia 18/2005, que objetivou a verificação de procedimentos relativos à execução de 8 obras e serviços de engenharia no município em questão. Na verdade, senhores conselheiros, senhor procurador, para abreviar, essa decisão do Pleno aprovou o relatório de auditoria que foi feito na época, reconhecendo algumas irregularidades, mas deixando de aplicar sanções em virtude de se tratar de fatos anteriores à nossa lei orgânica, mas especificamente com relação a essa obra, foi determinada a instauração de uma tomada de conta extraordinária para a avaliação de eventual dano ao erário. O processo, então, teve a sua tramitação com a instrução da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura. Houve a manifestação da Diretoria de Contas Municipais, do Ministério Público, foram abertos sucessivos contraditórios e, na verdade, a conclusão da diretoria
da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura é da impossibilidade de quantificação do dano. Na verdade, o que ocorreu é que há a indicação de um eventual superfaturamento ou de aditivos contratuais indevidos, mas que somente seria possível avaliar esse dano remontando aos anos de 2002 a 2005, fato que a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura entende não ser possível. A Diretoria de Contas Municipais, por outro lado, entende que estão configuradas as irregularidades e o parecer do Ministério Público, em linhas gerais, acompanha o entendimento da Diretoria de Contas Municipais. Entende que devem ser julgadas irregulares as contas prestadas. Na verdade, senhores conselheiros, eu fiz um relato bastante sintético, mas o fato realmente é que nós estamos tratando de uma obra realizada de 2002 a 2005, em que a diretoria responsável pela instrução do processo indica a impossibilidade de quantificação desse dano. Na verdade, as irregularidades já haviam sido reconhecidas no relatório inicial de auditoria, que foi aprovada há 6 anos atrás, e de lá para cá buscou-se colher elementos que indicassem, evidenciassem um dano ao erário e com a possibilidade de imputação de responsabilidades. Eu não encontro nos autos elementos que possam ter indicado nesse sentido e também não vejo como seria possível nós atribuirmos a esse fato específico uma gravidade maior do que aquela que foi atribuída aos mesmos fatos do relatório de inspeção originário, em que simplesmente foram apontadas as irregularidades sem indicação de penalidades, nem de devolução de valores. Na verdade, a diretoria é bastante enfática, mencionando que existem deteriorações inerentes ao uso, bem como daquelas provenientes da ação de intempéries e posteriores modificações decorrentes de exigências de manutenção e revitalização urbana. E ela continua, devido a características próprias da obra, ocorre a impossibilidade de verificação quantitativa a posteriori de alguns serviços, notadamente aqueles realizados no subsolo, como escavações, execução de base, subbase de vias, serviços esses verificáveis durante a execução, inviabilizando assim qualquer possibilidade de se verificar se o quantitativo físico do serviço contratado foi realmente aplicado na obra. Eu entendo, então, que nesse caso houve o decurso do tempo como um elemento que impede o julgamento das contas. Por esse motivo, dada essa inviabilidade técnica, eu entendo que nós podemos caracterizar para esse efeito a impossibilidade de julgamento de contas, motivo pelo qual a minha proposta seria de que sejam declaradas elas iliquidáveis. Com isso, eu reitero que nós já avaliamos como irregulares essas contingências naquele relatório original, só que estamos reconhecendo agora, em virtude do decurso do prazo, a impossibilidade de quantificarmos esse dano. Me parece que é exatamente essa hipótese que trata o artigo 20 da nossa lei orgânica, e nós não estaríamos nem entendendo como regular, nem como irregular essa determinação contida na tomada de contas extraordinária, mas sim reconhecendo que, diante do decurso do tempo, houve a impossibilidade de verificação desse dano. É bem verdade que, em parte, essa impossibilidade decorreu da própria tramitação do processo aqui nesta Corte. Há o registro de que teria ficado 5 anos esse processo, por exemplo, no aguardo de uma instrução da DCM. Evidentemente que não é o caso de se perquirir de responsabilidades nem de culpas por esse fato, são ações evidentemente inerentes a um órgão da magnitude deste tribunal, mas que evidentemente merecem um tratamento corretivo no sentido de se evitar sua repetição. Então, em resumo, pode-se perceber que o presente processo carece de finalidade prática viável, uma vez que as presentes contas não poderão ser desaprovadas, seja em nome da segurança jurídica, seja por ausência de conclusão a respeito da configuração das irregularidades em tela. A persecução de eventual dano ao erário, conforme exposto pela unidade técnica competente, é impraticável no atual contexto, e a aplicação de sanções pecuniárias não é possível por se tratar de fatos anteriores à vigência da nossa lei complementar.
Por consequência, a impossibilidade de análise das contas impõe a ausência de formação de juízo acerca do seu mérito, com declaração de que as mesmas são iliquidáveis, conforme expressa a previsão contida no artigo 20 da nossa lei orgânica. Em virtude disso, meu voto é no sentido de que, a, sejam declaradas iliquidáveis as contas objeto da presente tomada de conta extraordinária, em razão da impossibilidade de formação de juízo acerca de seu conteúdo, e b, determina o trancamento do processo e, após o trânsito em julgado, a remessa dos autos ADP para encerramento e arquivamento. É a proposta de voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho a seguir na minha pauta 2 processos que eu solicito. Um está adiado, o outro com vistas. A seguir, a prestação de contas de transferência 3790595. Esse processo, senhores conselheiros, eu, pedindo vênia, eu vou solicitar a retirada de pauta, uma vez que há uma impropriedade na autuação, que não constou o nome do espólio do gestor falecido, e eu entendo ainda necessária para a elucidação uma manifestação da diretoria de execuções. Então, na forma regimental, eu solicito a retirada de pauta desse processo. Processo seguinte, 754.102.14. É uma prestação de contas de transferência voluntária do município de Palotina, celebrada com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, no valor de R$ 15.016,43 para aquisição de um parque infantil de madeira plástica colorida. A data opina pela regularidade com ressalva. A ressalva diz respeito ao atraso da entidade concedente no repasse dos recursos. O Ministério Público corrobora essa manifestação e esse também é o voto do relator, pela regularidade com ressalva das contas. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir processo 107.488.13 da Secretaria de Estado da Educação. Trata-se de uma transferência voluntária celebrada com o município de Pato Bragado, no valor de aproximadamente R$ 40 mil, que tinha por objeto o transporte escolar de alunos. Que a situação, senhores conselheiros, é exatamente aquela que já tratamos nessa sessão de hoje. Houve inicialmente a indicação de extratos faltantes, que foram devidamente supridos pela entidade, e houve a questão da falta de certidão desse tribunal. Por se tratar de um convênio de 2012, reconhecendo, por outro lado, que a matéria ainda está sendo tratada pela Diretoria de Análise de Transferências e também pelos conselheiros e conselheiros substitutos desse tribunal, como uma forma de se estabelecer um marco inicial para a penalização das entidades, eu acolho, por ora, a jurisprudência predominante que tem entendido a falta de certidão como motivo de ressalva sem a aplicação de multa. Eu, nesse caso específico, até eu trago no meu voto a justificativa da Secretaria de Educação, que menciona justamente as dificuldades com a instauração do sistema CIT, da alimentação automática, e que teria tomado, a partir de fins de 2012 e início de 2013, cuidados com o registro das certidões exigidas por esse tribunal. Então, acompanhando a jurisprudência, o voto é pela regularidade com ressalva, e eu ainda acrescento uma recomendação de observância da instrução normativa e da resolução que disciplina os convênios desta Corte. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir processos também do CIT, em que as manifestações são pela regularidade com recomendação. São 3 processos: 262.998.13 de Tapejara, 772.619.13 da Fundação Araucária e 270.59.14 também da Fundação Araucária. Todos pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Um processo de revisão de proventos, 60.44.22.13, em que, na verdade, as instruções e o parecer são uniformes pelo não conhecimento, uma vez que não se tratava propriamente de uma revisão de proventos, mas sim de um mero reajuste salarial, que não é objeto de tratamento desse processo. Então, o voto é pelo arquivamento e encerramento do feito, conforme instrução e pareceres. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir, senhores conselheiros, um processo de certidão liberatória do município de São Carlos de Ivaí, 322.963.15. Nesse caso, a Diretoria de Contas Municipais é pelo deferimento, da mesma forma a Diretoria de Análise de Transferências e a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal.
A diretoria de execuções, entretanto, aponta que o município não estaria apto para a certidão, uma vez que, em relação a um processo desta Corte, em que houve decisão condenatória, com emissão de certidão de débito e a sua inscrição em dívida ativa, não teria havido, dentro do prazo, a execução judicial a ser promovida pelo gestor em relação ao seu antecessor. O Ministério Público também corrobora o opinativo pelo indeferimento da certidão. Na verdade, senhores conselheiros, trata-se de um acórdão de parecer prévio 181-13 desta primeira Câmara, que aplicou nas contas do Executivo Municipal do exercício de 2009 a condenação do gestor à devolução à época do valor de R$ 63 mil, acrescido ainda de multa proporcional ao dano de 20%. O que o gestor alega, senhores conselheiros, para não ter ajuizado a execução é o fato de que estaria pendente nesta Corte um pedido de rescisão proposto pelo gestor que antecedeu, buscando, evidentemente, desconstituir esse título. Eu verifiquei que nesse pedido de rescisão não houve, foi indeferido o pedido de liminar, então, por isso, tecnicamente, me parece que o débito não estaria suspenso e, em tese, a sua execução seria obrigatória. Eu observo, entretanto, que nesse caso há uma peculiaridade, que é o fato de que o ex-gestor teria solicitado à Prefeitura que se aguardasse a decisão definitiva desse pedido de rescisão até a decisão desse tribunal. Então, que não fosse ajuizada a execução antes da execução. E o parecer jurídico do município, do assessor jurídico, concorda com essa manifestação. Então, houve, na verdade, a inscrição do débito em dívida ativa, mas não houve o ajuizamento da execução sob esse fundamento. Me parece, senhores conselheiros, que nesse caso aqui, ainda que tecnicamente, em tese, realmente fosse obrigação do município propor a execução, eu não visualizo, em princípio, uma quebra da obrigação, uma desídia do gestor, ao ponto de ser negada ao município a certidão liberatória. Me parece que existem basicamente dois princípios a serem ponderados. Um seria o da legalidade, que efetivamente levaria a essa conclusão de descumprimento de uma obrigação e que implicaria, então, na aplicação da regra da nossa lei orgânica, pela qual haveria o descumprimento de uma determinação do tribunal e a consequente negativa de certidão. Entretanto, me parece que nesse caso aqui houve um cuidado do município, mediante a sua assessoria jurídica, de que não viesse o município a ser condenado em ônus de sucumbência na hipótese de uma condenação, de um insucesso na execução judicial. Então, me parece que há dois princípios aí que podem ser sopesados. Eu trago isso à luz do nosso artigo 292-A do Regimento Interno, parágrafo único, inciso 1º, que diz que, na hipótese de ser o atual gestor responsável pela irregularidade, não será indeferida a certidão liberatória desde que comprovado terem sido tomadas as providências administrativas e judiciais necessárias ao saneamento das irregularidades, inclusive com a apuração de responsabilidade quando for o caso. Me parece que nesse caso aqui houve a tomada de algumas medidas administrativas, o gestor acautelou-se com um parecer jurídico recomendando o não ajuizamento da execução, de modo que no sopesamento desses princípios que eu mencionei, me parece que não está devidamente caracterizada uma desídia ao ponto de nós indeferirmos a certidão por esse motivo, com base no artigo 95 da nossa lei orgânica. Então, basicamente, senhores conselheiros, o meu voto, divergindo do Ministério Público e da Diretoria de Execuções, mas reconhecendo a excepcionalidade do caso, pelo deferimento da certidão com validade de 60 dias. Eu apenas faço uma recomendação, adotando até o que pretende a Diretoria de Transferências, de que o município atualize o seu cadastro junto ao CIT, que estaria desatualizado pelo que informa a unidade técnica.
Então, o voto dos senhores conselheiros é pelo deferimento da certidão. Com a palavra, o conselheiro Artagão de Matos Leão. Ilustre relator, presidente, apenas para indagar a Vossa Excelência se deixou claro no seu voto a excepcionalidade, porque só podemos concordar com isso desde que neste processo existam características excepcionais, porque senão nós estaremos abrindo, né, uma tese para que os demais exijam do tribunal, com base nessa decisão, a aprovação de seus processos e liberação de certidões. Então, como Vossa Excelência encontrou nesse processo características diferenciadas, então, levando em consideração essas características, eu acompanho Vossa Excelência. Eu agradeço a manifestação, doutor Artagão, e até eu saliento que no meu voto, eu não li inteiro, mas eu ressalto que trata-se justamente de peculiaridades desse caso específico, justamente pelo fato de ter havido o parecer jurídico, enfim, da questão ter alguns contornos realmente excepcionais, de modo que eu efetivamente atendo a sua preocupação e ressalto, então, o caráter excepcional. Ainda em discussão. Votação. Aprovado. O processo seguinte está com vistas. Creio ter atendido a minha pauta. Deixo a palavra livre. Não havendo quem dela queira utilizar, convoco para o dia 2 de junho, terça-feira, 14 horas, horário regimental, a 18ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Levante-se a sessão.